Senhoras e senhores, bom dia. Com satisfação que damos início a mais uma audiência pública aqui na ANTAC. De acordo com o aviso de audiência pública número 4 de 2026, bem como do acórdão 204 DG, que autorizou a realização de nova audiência pública para o arrendamento VDC 04, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários realiza hoje esta audiência pública que tem por objetivo obter contribuições para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos à realização do certame licitatório para o arrendamento de área denominada VDC 04, destinada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais com ênfase em fertilizantes no Porto Organizado de Vila do Conde, em Pará. Meu nome é Igor Costa, secretário especial de licitação de concessões da ANTAC, e irei presidir esta audiência pública. Estão compondo a mesa comigo pela ANTAC o diretor-relator Frederico Carvalho Dias, o secretário especial substituto de licitação de concessões João Paulo Barbieri, pela autoridade portuária Rosângela Oliveira Barbosa de Carvalho, nos acompanha online, pela Infresa, estruturadora do projeto Fernando Corrêa dos Santos, superintendente de projetos portuários e aquaviários, Tilo Martins Indel, coordenador-geral de projetos aquaviários, Marcelo Ferreira Nunes, assessor técnico, e Luísa Neis Ramos, assessora técnica. Pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias da Casa Civil, a diretora do programa, Patrícia Gravina. Agradeço a participação de todos os presentes e de todos os participantes que estão acompanhando esta audiência pública e passo a palavra ao diretor-relator, o diretor-geral Frederico Dias. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, cumprimentar os presentes aqui, diretora Patrícia, pelo PPI, e o superintendente Fernando, também o Marcelo e o Tilo, pelo Infresa, e agradecer a presença, além dos representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e da Companhia Docks do Pará, que nos acompanham também de forma telepresencial. Bom, o projeto VDC 04 trata do arrendamento de uma área de aproximadamente 39 mil metros quadrados, situada dentro da poligonal do Porto Organizado de Vila do Conde. A área é caracterizada como brownfield, ou seja, há estruturas pré-existentes que serão demolidas para dar lugar a um terminal dedicado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, com ênfase em adubos e fertilizantes, voltado à importação para atender a demanda crescente do agronegócio na região norte. Os investimentos previstos incluem a construção de armazém com capacidade estática mínima de 127 mil toneladas, a aquisição de guindaste móvel portuário e a moega ecológica, e a implantação de sistemas de correios transportadoras. A capacidade dinâmica mínima será de 1,95 milhão de toneladas por ano. O prazo contratual é de 25 anos, com início previsto para 2027, sendo os 3 primeiros anos destinados às obras e regularizações. Bom, li esse trecho aqui que já demonstra a relevância do VDC 04, né? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e somos altamente dependentes de fertilizantes, como as últimas semanas, os últimos meses mostraram, né? É uma grande preocupação estratégica do país a questão dos fertilizantes. Enfim, então acaba sendo um terminal estratégico, né, que contribui também para a redução de custos logísticos do agronegócio, um dos principais carros-chefes da nossa economia. Mas eu queria enaltecer aqui, em primeiro lugar, o diálogo institucional que ocorre nesse processo de leilão, né? É um processo que é feito a várias mãos, e aí a participação do Ministério de Portos e Aeroportos, da Infresa, do PPI, né? E ANTAC zelando para que esse procedimento seja o mais rígido possível, né? E aí, para que posteriormente esse projeto ainda seja encaminhado para o Tribunal de Contas da União para ser realizado o crivo do controle externo. Em segundo lugar, enaltecer este momento de audiência pública, né? Um momento em que a gente apresenta para a sociedade o projeto, então é um momento de transparência, e ao mesmo tempo a gente colhe contribuições que podem aperfeiçoar os projetos e vem aperfeiçoando, né, Fernando? Acho que nos últimos anos a gente já aperfeiçoou bastante os nossos projetos, nossa capacidade de entregar projetos confiáveis para a sociedade, para o poder público, e eu acho que isso aqui é mais uma oportunidade de aperfeiçoamento. Então, agradecendo muitíssimo a presença de todos aqui,
nesse momento e também quem nos acompanha à distância. Muito obrigado, Frederico. Passo então a palavra para Patrícia Gravina, pelo PPI. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Igor. Bom dia, doutor Frederico. Bom dia, Fernando, equipe da Infra, Tilo, Marcelo. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham remotamente. É uma satisfação ver esse projeto voltando à mesa para discussão. Esse é um projeto que nós inicialmente pensamos numa modelagem mais simplificada, com menos investimentos, mas justamente em função do feedback que a gente teve da sociedade, o poder público decidiu voltar à mesa e reestruturar o projeto, agora com mais investimentos, justamente para que a gente tivesse uma operação mais eficiente no porto de modo geral, não apenas para fertilizantes e adubo, mas de forma sinérgica com os outros operadores do porto. Então, hoje é um dia importante, justamente porque a gente traz um projeto muito mais maduro e bem estruturado. A Infra SA, sei que é até cansativo dizer isso, porque eu sempre digo, vocês sempre fazem um trabalho de alto nível, o projeto ficou muito bom, parabéns. Então, espero que seja uma manhã produtiva, com contribuições que a gente possa, eventualmente, fazer alguma lapidação ainda no projeto, sem prejuízo, é claro, de envio dessas contribuições por escrito, para que a comissão possa avaliar, para que a Infra possa se debruçar sobre as propostas. Eu desejo a todos, então, uma ótima audiência pública e parabéns mais uma vez pelo trabalho, ficou excelente a modelagem. Muito obrigado, Patrícia. Passo então a palavra para o Fernando Corrêa, pela Infra SA. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Primeiramente, uma satisfação estar novamente aqui nessa casa, contribuindo com mais um projeto. Então, cumprimento o doutor Frederico, ao qual estamos cumprimentos a todos. Patrícia, obrigado por nos receber aqui. Falando um pouco introduzindo esse projeto, é um projeto que está na sua segunda audiência pública. Então, esse projeto que a gente vai apresentar aqui, ele já é fruto justamente das contribuições da sociedade, das contribuições da autoridade portuária, ao longo da instrução processual. A Infra SA não chegou a contribuir na primeira modelagem, mas foi chamada, uma vez convertido de estudo simplificado para ordinário, a Infra foi acionada pelo Ministério para trazer a sua contribuição, e a gente espera ter alcançado, justamente essa sinergia entre os diversos usos, principalmente do pier do Porto de Vila do Conde. A gente sabe da complexidade que é a operação, então a gente buscou soluções voltadas para a modernização da operação do porto. Então, como todo projeto da Infra SA, ele é calcado justamente em propiciar essa modernização, esse avanço, essa ampliação da capacidade pela modernização dos processos, e essa sinergia operacional. Então, a gente espera que a gente tenha cumprido a contento esse intuito, mas a gente está aqui justamente para receber as críticas da sociedade, verificar os pontos ainda de aperfeiçoamento, e nos colocamos totalmente à disposição para fazer todos os ajustes que ainda forem vislumbrados necessários nessa fase de audiência pública. Então, a gente trouxe uma apresentação, Igor, que o Marcelo vai fazer quando você desejar. Obrigado, Muito obrigado. Vou ficar à vontade, então, para fazer a apresentação do projeto. Marcelo, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação. Audiência pública 4 de 26, Terminal de Vila do Conde. Ali estão algumas imagens ali ilustrando a estrutura de atracação. E a gente vai falar mais em seguida sobre o berço, especificamente 402, que irá atender aí a demanda de granéis sólidos minerais do VDC 04. Bom, partindo para um roteiro da nossa apresentação, ela vai ser uma apresentação breve. Iremos iniciar com uma contextualização, depois abordar o estudo de mercado, o estudo de engenharia, a parte operacional, o econômico-financeiro, o ambiental e, por fim, as questões jurídicas de edital e contrato. Bom, na contextualização, que a gente passa meio histórico do que foi, e já foi até iniciado aqui na fala,
surgiu ali como um EVTEA simplificado em dezembro de 23, e onde que a primeira audiência pública foi realizada em abril de 2024. E passando essa primeira audiência pública, houveram contribuições, e aí chegou a Infra-SA após a primeira diretriz aí do Ministério de Portos, em janeiro de 25, passando algumas diretrizes para trabalhar em cima da nova versão do estudo. Então, a primeira diretriz aí seria a conversão, né, do EVTE simplificado para a modalidade ordinária, e aí onde que a Infra-SA iria elaborar essa nova versão do estudo, avaliar a necessidade de investimentos mecanizados, e aí com interligação do terminal ao pier, e avaliar também a concessão de preferência de atracação no berço 402, para atender essa carga. Após, então, essas diretrizes, foi elaborado, né, o novo EVTEA em janeiro de 26, esse EVTEA ordinário, na modalidade ordinária, e a segunda audiência pública hoje em junho de 2026. Bom, partindo para os objetivos e a estratégia aí do modelo, seria atender o crescimento da demanda de fertilizante e insumos agrícolas ali no complexo portuário, elevar a eficiência operacional no desembarque, tanto também no armazenamento como na expedição da carga, reduzir o congestionamento na ponte de acesso ao pier público, né, e também o congestionamento que no sistema carrossel, atualmente realizado no T-1001, ele ocupa também faixa de cais, tanto do 200 atingindo até os berços do 400. A modernização, né, e o fluxo aduaneiro por meio de um terminal alfandegado, então você estruturar uma capacidade estática ali alfandegada, o que agiliza e se torna um terminal especializado para movimentação de fertilizantes. E, por fim, atrair investimentos privados e ampliar a capacidade operacional do complexo como um todo, né? Bom, entrando na parte do estudo de mercado, foram utilizados instrumentos de apoio aí, o PDZ de 2025, desculpa, o Plano Mestre de 2017, o MAPA e o ANDA, né, o estatístico do ANDA para fertilizante, o MAPA no Ministério, a projeção agrícola aí no cenário nacional. O Plano Mestre não foi, vale destacar aqui que não foi seguido a taxa de crescimento para granéis sólidos minerais do Plano Mestre pelo decorrer do tempo, né, do estudo, né, a versão 2017. Então, para a projeção de demanda macro, a estratégia adotada foi utilizar uma correlação histórica entre o volume de importação de insumos e o total produzido de grãos. Então, verificou-se ali, através do CONAB e através do estatístico, as movimentações de granéis sólidos, o histórico, né, de granéis sólidos minerais e vegetais. Então, tanto a participação dos grãos e feita também o levantamento do histórico de importação de fertilizante. E a partir que a gente tem um histórico, foi traçada uma correlação entre o volume de importação do fertilizante e o total de grãos produzidos, né? E aí, para levar não só para o histórico, para verificar a projeção nacional e áreas plantias, áreas plantadas, né, de granéis vegetais, foram utilizados o MAPA, que aí foi realizado aí, aproveitada a taxa de crescimento e a projeção de 2023 a 2034 de granéis vegetais, e através dessa correlação, que eles são proporcionais, né, que é uma carga de retorno, o fertilizante, foi traçado também uma projeção para o volume de importação até 2034. E a partir de 2034 a 2051,
foi utilizada ali uma média ponderada de produção para cada grão e onde que chegou também ao levantamento ali de uma projeção para o fertilizante. Então, essa foi a metodologia traçada, que seria essa correlação da carga de retorno aí. Então, sempre essa correlação entre importação e exportação. A partir da demanda nacional, aí, a projeção de demanda nacional de fertilizante, verificou-se que no histórico, o complexo portuário de Vila do Conde, ele alcançou aí uma média dos últimos anos de 3,9% sobre o total importado, né? Então, tudo importado no país, 3,9% é o share ali do Porto de Vila do Conde. Então, partindo desse traçado para essa nova projeção, aplicou-se também um ganho de 20% de eficiência. Esse ganho aí, ele está totalmente relacionado à nova estrutura desse terminal especializados, que a gente vai detalhar à frente. E aí, com esse 20%, chegamos à projeção da demanda macro. Bom, falando da demanda macro, então, esse gráfico ele mostra o cenário tendencial, pessimista e otimista, né? Então, frisamos aí, utilizamos o tendencial, a linha destacada em azul, no meio das duas projeções, e onde que em 2025 ela inicia aí com uma projeção para o complexo de Vila do Conde, né, de 1.671 toneladas ano, chegando a 2051 em 3 milhões de toneladas ano. Então, cenário tendencial aí, deu para ver a taxa de crescimento que a gente vai mencionar na demanda micro. E partindo para a demanda micro, foi traçado aí os 25 anos, né, de projeção, onde que na modelagem do estudo, o primeiro ano ele foi em 2027, o último ano aí, o 25º, seria em 2051, um ramp-up de 33% no quarto ano, 66% no quinto ano, e um share de 88% a partir do sexto ano de contrato. A taxa de crescimento foi de 2,3%, com essa metodologia explanada, adotada, né? E aí é importante frisar que o ano 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29, desculpa, não foi traçada a operação devido ali à fase de licenciamento e estruturação do terminal. Então, os 3 primeiros anos de contrato pré-operacional e aí apenas movimentação no quarto ano de contrato com esse ramp-up de 33%. E aí, no final, chegamos, no primeiro ano, aí 401 mil toneladas, e no final do contrato, chegando a 1.950.000. Essa seria a capacidade dinâmica anual no final de contrato ali do terminal VDC 04. Bom, partindo para o giro, como que foi determinado o giro, e aí o giro é muito importante até para balizar a engenharia, né, para implantar o sistema de armazenamento, capacidade estática. Então, o giro de mercado, ele foi observado aí o estoque no Brasil, então pegou-se ali, utilizou-se o histórico de movimentação e armazenagem de terminais alfandegados, isso de 2022 a 2024, e aí chegamos para isso, né, a gente tem que saber e ter conhecimento da capacidade estática declarada de cada terminal, e aí a movimentação desse histórico, a gente chega ao giro efetivo de estoque que cada terminal realizou naqueles determinados anos. A partir daí se utilizou-se a média, né, do 14,6, e aí realizou-se o tratamento estatístico desse, eliminando ali, né, o desvio padrão, e por fim ainda aplicou-se um ganho de eficiência de 10% sobre essa média normal, que esse ganho de eficiência está relacionado aí a uma boa movimentação, uma eficiência operacional almejada por terminal,
e por ele ser dedicado ali para a movimentação de fertilizante mecanizado, a gente vai verificar também mais à frente, detalhar. E aí, com esse giro, né, a gente chega a 127 mil toneladas de capacidade estática a ser implantada ali na área alfandegada do terminal. O próximo, o preço do terminal, ele foi determinado a partir ali dos valores divulgados em sites de empresas que movimentam o fertilizante, onde que foi considerado serviço de armazenamento e movimentação, e aí esse valor médio aí foi de R$ 108,75 por tonelada, e através desse valor foi aplicado 20% de desconto, né, que a gente chama sobre o preço balcão, e aí esse desconto é um desconto médio, e lembrando que cada fornecedor, cada um faz a sua própria negociação e tem a ver com volume movimentado nessa taxa de desconto, então aplicou-se para o estudo 20% de desconto, chegando a R$ 87,00 por tonelada, e após análise estatística, chegamos aí a R$ 85,28 por toneladas aí para a receita do terminal. Bom, entrando na parte da engenharia, e aí a estratégia de investimento aí, a gente já abordou anteriormente no estudo de mercado, né? E aí vamos falar primeiro da capacidade aquaviária. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo ali é alcançar o que? A expansão da capacidade, né? De recepção aquaviária do porto. E isso daí é trabalhando ali na faixa de cais com equipamento dedicado para aquele movimentação ali de granéis, sólidos minerais. Então, foi utilizado aí um MHC de 1.200 toneladas a hora, esse equipamento dedicado, junto com uma moega ecológica para a supressão de particulados, né? Partindo do sistema aquaviário para o sistema mecanizado, e aí esse foi uma das contribuições em audiência pública, né, atendida, que seria a implantação desse transportador de correia, né, interligando o berço 402, especificamente, a área do terminal VDC 04, e de igual potência, 1.200 toneladas a hora, e aí trazendo eficiência operacional e também mitigando a movimentação de veículos ali na ponte do cais, né? Então, considerando assim, em média, uma consignação de 19 mil toneladas por navio, seria necessário aproximadamente 540 caminhões ali para movimentação, fazendo nesse sistema atualmente de carrossel, levaria uns 5 dias para carregamento, de 4 a 5 dias para carregamento desse navio. Então, sobrecarregando não só a ponte de acesso com esses caminhões, também a faixa de cais ali que ele passa. Hoje, com a melhoria e a projeção ali de ganho de eficiência com o sistema mecanizado, conseguiríamos reduzir aí para 2 dias ali, em média, de operação para atender essa mesma consignação. E passando para a capacidade estática, né, conforme mencionado, a capacidade estática, um armazém estruturado dedicado para armazenar ali o granéis sólidos minerais de 127 mil toneladas e sendo estruturado para receber esse sistema transportador e também a descarga mesmo através de par mecânica, que aí a gente entra no sistema de expedição rodoviária, né? Com auxílios de par mecânico, o armazém adaptado para fazer esse giro rápido, o abastecimento dos caminhões, e aí chegando a 1,95 milhões de toneladas ano, né? O sistema todo equilibrado aí, tanto no desembarque aquaviário, o sistema mecanizado, o armazenamento e, por fim, a expedição rodoviária. E aí destaca-se também que dos ativos existentes existiam edificações que serão demolidas na área do arrendamento, na modelagem do estudo foi considerado que elas não estariam aptas, né,
para reutilização e para armazenamento dessa carga fim. Então, ocorre a demolição e um dos pleitos seria a construção de uma edificação para a Receita Federal, que hoje está na área do arrendamento. Eu vou demonstrar mais à frente onde que seria essa nova estrutura, é claro que uma orientação e acordo da autoridade portuária. Bom, falando da área do terminal ali, como que já foi comentado, né, 38.961 metros quadrados, e aí incluindo a área onshore e offshore. A área onshore de 32 mil metros quadrados e a offshore contemplando apenas a estrutura de cais ali do 402. Então, destacado aí na delimitação cor amarela. Pode passar. E o layout do terminal aqui, essa parte em azul, claro, ela destaca a área de armazenamento com as baias e as pilhas de armazenamento ali do fertilizante. A chorada na cor cinza escuro seria a área de movimentação ali para abastecimento dos caminhões. A destacada em amarela seria as balanças, né, do terminal. O cinza, claro, seria a circulação, a área de circulação dos caminhões ou eventual estacionamento. Laranja ao norte ali seria as edificações de apoio administrativo, oficinas, etc. O gate ali, entrada e saída, à esquerda ali no terminal. O pontilhado azul traçado significa ali a projeção que foi utilizada ali para o transportador de correia, chegando ao terminal. E na parte leste, à direita, seria o novo edifício da Receita Federal, de 2.700 metros quadrados. Na imagem à direita, destaca-se ali o berço 402, em amarelo o equipamento MHC, sob trilhas, a projeção no EVTEL, e o traçado da linha azul, continuação, né, que ele interliga lá na esquerda no armazém, percorrendo ali a faixa de cais, na área central. Bom, falando da capacidade do terminal, o sistema de desembarque dele, e aí assim, pegando o ano de 2024 como base, a taxa de ocupação desse ano foi de 82% de ocupação. Isso degrada, né, um pouco o nível de serviço, com filas nos navios, e aí não fica eficiente tanto o sistema ali no sistema de atracação quanto o canal de acesso. Então não é almejado. Desses 82% de ocupação, falando agora especificamente do que foi movimentado de fertilizante, 27% foi alocado para essa movimentação de fertilizante. Há uma prancha de 113 toneladas hora, e aí chegando a 220 mil toneladas. É importante destacar, né, que majoritariamente ali o berço 301 e o 402, que movimenta fertilizante. Então, atualmente, não é o berço 402 exclusivamente destinado à movimentação dessa carga. E aí a gente chega aí nesse parâmetro, nesse berço específico, a 113 toneladas hora de produtividade, né, geral. Enquanto que almejados, a gente verificar ali entre 2030 e 2051, vamos conseguir quadruplicar essa prancha, chegando a 445 toneladas hora, que aí você traz eficiência, e aí você também ocupa apenas 50%, que é de acordo com a nossas normas ali de bom nível de serviço, 50% de ocupação, e aí alocando 100% desse berço para movimentação de fertilizante. Chegaríamos aí a 1.950.000. Então, resguardado, bom nível de serviço e com uma eficiência operacional elevada, chegaria a esse 1.950.000. Conforme mencionado anteriormente, 127 mil toneladas de capacidade estática, né? A um giro médio de 15,7
chegaria também a 1.990.000, quase 2 milhões de toneladas ano. E o sistema de expedição ali, com auxílio de pá carregadeira, balanças rodoviárias, ele estaria apto ali a chegar a 2 milhões de toneladas a hora. E aí, importante frisar aí, né, que a fase 1 de 27 a 29, os 3 anos, ó, não ocorre a operação, que é onde que a gente vai estar estruturando ali os investimentos e o licenciamento para consolidação do terminal. O CAPEX do projeto é um CAPEX simples, com desenvolvimento do terminal, conforme mencionado, com demolição das estruturas existentes, pavimentação, drenagem, distribuição elétrica e o sistema de transportador de correia, né? Edificações administrativas, o armazém de 127 mil toneladas, um MHC de 1.200 toneladas a hora, dedicado aí específico para a movimentação de granéis sólidos, minerais, uma moega ecológica com um sistema de contenção de particulados, transportador de 1.200 toneladas a hora, torres de transferência, balança de fluxo, e chegando ali por fim ali o investimento fora da área da arrendada do novo prédio da Receita ali de 2.070 metros quadrados, né? Chegando ao final um investimento de 227 milhões de reais. E entrando agora na parte operacional, e é onde que é destacado aqui o custo anual, custo fixo e o custo anual variável, onde mão de obra foi aí de 15,7 milhões, utilidade fixas aí de 1,2 milhões, manutenção de 2,8 milhões, geral administrativo de 4,1, taxas de 300 mil ano, ambiental aí de programas em média ali de 500 mil por ano, e entrando nos custos variáveis, a mão de obra avulsa e o OGMO de 16 milhões, sendo a R$ 10,12 por tonelada movimentada, utilidades variáveis 3,2 milhões no ano, um cálculo aí de R$ 1,94 por tonelada, e a tabela 3 chegando a 9,5 milhões anuais, uns R$ 6 ali por tonelada. Então, o custo operacional médio total anual, no modelo de estudo, ficou de 53 milhões no ano. Pode passar, por favor. Entrando na modelagem econômica financeira, né? A metodologia aplicada aí foi o fluxo de caixa descontado. O prazo foi de 25 anos. O primeiro ano aí sendo em 2027, o final no 25º em 2051. A data base do estudo está aí de outubro de 2025. A divisão do valor do arrendamento ali ficou em 50% fixo e 50% variável. E os valores em termos reais não alavancados, né? E o WACC em 9,92%. Os principais resultados financeiros ali, a receita bruta global, 2.945.000, investimento total ali do CAPEX, e isso contando com retrofit, cerca de 300 milhões, a despesa operacional total de 1.186 bilhão, a movimentação total de granéis durante os 25 anos de contrato, 34 milhões de toneladas, o valor de remuneração mensal fixo de R$ 424 mil, o variável sendo de R$ 5,62 por tonelada movimentada, a TIR do projeto após imposto de 9,92, e se não houvesse a conversão para o fixo e variado, a TIR de projeto seria de 13,95 e o VPL do projeto ali de 82 milhões de reais, aproximadamente. Pode passar, aqui está o gráfico aí da remuneração da autoridade portuária esperada, né, onde que o azul ele representa o valor fixo,
valor de arrendamento fixo, o laranja é o valor do arrendamento variável, o destacado na cor amarela, a barra, né, na receita proveniente da tabela 3, e aí iniciando ali de 5 milhões de reais, chegando a partir do 21º ano de contrato em 27,8 milhões de reais ano de receita para a autoridade portuária. Entrando na parte ambiental, né, o status do porto aí, de Vila do Conde, ela opera pela licença de operação aí no órgão regional, a SEMAS, e está em processo de renovação automática. A área do VDC 04, que é a área 9, ela não possui licença vigente, né? Ela é considerada brownfield, mas não estava com nenhuma operação, terminal portuário. E o enquadramento do projeto, conforme mencionado, é pelo órgão estadual, a SEMAS. O enquadramento na categoria desse terminal foi a categoria C e potencial poluidor 3. O roteiro da licença e da emissão de licença é ALP, LI, LO, né, comumente. E o resultado esperado é o cronograma de obtenção ali da LO para ser adquirido, obtido ali nos 3 primeiros anos, até o 3º ano. Casado com um pré-operacional, né? A gestão ambiental ali chegou ao valor total de 15 milhões aproximadamente, com data base de outubro de 25, e esse recurso total estimado para os 25 anos, onde que ele é dividido aí nos 3 primeiros anos, o CAPEX de 4 milhões aproximadamente, a elaboração de RCA, contemplando PCA e gerenciamento das áreas contaminadas e passivas, e o OPEX da parte ambiental chegando a 11 milhões e meio no decorrer do contrato, então os custos contínuos, custo médio, com execução contínua de programa, certificação ISO e 5 renovações ali de LO durante o decorrer do contrato. E, por fim, na minuta jurídica, aí, especificamente do edital, a garantia de proposta foi de 29 milhões, né? 1% ali da receita bruta operacional. O valor de outorga mínima de R$1, capital social mínimo de 60 milhões, corresponde aí 20% do CAPEX estimado. Compromissos, né, financeiros aí, pré-assinatura com remuneração na B3, o ressarcimento do estudo. E na parte contratual, a capacidade dinâmica do terminal foi fixada em 1,95 milhões de toneladas ano, um MME de 73% da demanda tendencial, a prancha média geral aí 445 toneladas horas, e a inclusão dessa construção aí do prédio da Receita Federal em área comum do porto a ser apontada pela autoridade portuária. E também como obrigações contratuais, vale destacar aí a obtenção e instalação do MHC especializado, né? Equipamento de grande porte. O sistema mecanizado é uma obrigação contratual com essa capacidade mínima de 1.200 toneladas a hora. E com certeza também a instalação da capacidade estática ali para garantir a eficiência operacional na área alfandegada. Agradeço a atenção e finalizo. Marcelo, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Dando sequência, então, à audiência pública, eu passo a palavra a João Paulo Barbieri para fazer a leitura das regras dessa presente audiência pública. Bom dia, João Paulo, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, dando prosseguimento, eu passo então a leitura das regras da presente audiência pública. A presente consulta pública iniciou-se dia 23 de abril de 26 e, por força do Acórdão 345, e eu ressalto aqui, teve seu encerramento adiado para o dia 3 de julho de 2026. Nos termos do aviso da audiência pública 4, as contribuições devem ser registradas no formulário disponibilizado no portal da ANTAC na internet. Os membros que compõem a mesa da presente audiência farão os esclarecimentos que se fizerem necessários no decorrer dos trabalhos.
mas poderão não discutir de imediato eventuais contribuições, que será feito por escrito no portal da agência, após análise técnica e jurídica. Terão oportunidade de se manifestar na audiência os participantes que se inscreveram conforme regras estabelecidas pela deliberação 25, DG 25. A ordem de pronunciamento observará a ordem de inscrição dos participantes. Em caso de problemas na conexão do participante, faremos uma nova tentativa ao final de todas as contribuições. Cada inscrito terá até 4 minutos para a manifestação, devendo cessar sua fala ao final do tempo ofertado. As manifestações deverão referir-se exclusivamente ao objeto da audiência e não serão registradas nem consideradas manifestações referentes a outros temas. Eu destaco que esse evento está sendo transmitido ao vivo na internet e a gravação do seu conteúdo estará disponível para consulta no canal da agência no YouTube. Por fim, como temos um total de 17 inscritos, vamos fazer a seguinte dinâmica. A cada 5 contribuições, nós vamos abrir a palavra para eventuais considerações dos componentes da mesa, especialmente a Infra-SA, para dirimir questões técnicas relativas à modelagem do projeto. E agora, então, dando início às participações da audiência. Vamos, Muito então... obrigado, João. Você assume, né, Igor? Obrigado, sim, obrigado. Dando início às participações dessa audiência, convido o primeiro inscrito, o senhor Paulo César Figueiredo Ribeiro, secretário municipal de Portos, Logística e Energia de Barcarena, no estado do Pará. Senhor Paulo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de ressaltar que o município de Barcarena se sente bastante importante e prestigiado por esse tipo de audiência e por esse tipo de projeto. O que nós gostaríamos de ressaltar com relação ao projeto é que, inclusive na audiência anterior, é que nós não vimos nada com relação ao plano de mobilidade e de soluções com relação ao trânsito acrescentado pelo projeto no município, nas vias municipais. Esse é um dos maiores problemas que a gente deverá ter com o projeto. Nós entendemos que o projeto é importante e deveremos tê-lo como motivação econômica para o município. Ele irá realmente avançar muito com a movimentação de carga, porém, nós gostaríamos de ver alguma coisa no projeto que prestigiasse essa movimentação de carga. Nós sabemos, por exemplo, que as 2 vias que acessam ao porto de Vila do Conde, a Companhia Docas do Pará, elas têm problemas estruturais muito grandes. Inclusive a chamada via alimentadora, que é a via de responsabilidade que foi criada pela própria CDP, hoje as condições dela são péssimas mesmo. A outra via, que é chamada Transalumínio, ela está sendo reformada, porém ela vai sofrer também impactos com relação a esse acréscimo, vamos dizer assim, de trânsito por conta do projeto. Então, a gente gostaria que o projeto pudesse dizer alguma coisa ou prever alguma coisa com relação a essas medidas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo César. Chamo então o próximo inscrito, senhor Caio Tadeu Esquivel Santos, assessor da Secretaria de Portos, Logística e Energia de Barcarena. Senhor Caio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos presentes, a todas. Eu acho de suma importância esse projeto, né? A grande relevância aqui para o nosso município. Logisticamente, como o secretário falou, eu acho que a gente tem que discutir alguns pontos, principalmente no setor rodoviário, mas, enfim, acho que a abrangência do projeto é importante para a gente estar debatendo
Eu acho que, de fato, é a motivação dessa audiência pública, né? A gente buscar os debates e fazer com que as coisas aconteçam e que o município seja respaldado também em relação a qualquer tipo de tratativa. Então, vamos caminhando aí, vamos seguindo com a reunião, com os demais comentários aí, depois a gente buscar as discussões pertinentes ao assunto. Muito obrigado pela sua participação, senhor Caio. Convido então o próximo participante inscrito, senhor Alexandre da Silva Carvalho, representante do município de Barcarena. Senhor Alexandre, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Agradecer a apresentação do Marcelo, muito bem feita. Parabéns pela apresentação, João Paulo. Igor, aí, obrigado pela palavra. Eu só tenho, por favor, que reiterar as palavras do secretário Paulo César, secretário de Portos. O prefeito Renato, assim que assumiu, criou a Secretaria de Portos justamente para fazer esse alinhamento dessa questão portuária, que é uma questão muito importante aqui para a nossa cidade, a cidade de Barcarena. E eu queria, quem sabe, inaugurar uma maneira, senhores, de organizar esses projetos, porque eu me debrucei sobre os documentos que são inseridos aí no projeto, e eu não encontrei nada, encontrei muita coisa que os senhores organizaram para mitigar o trânsito de carreta dentro do porto, o que é muito razoável, claro, sem dúvida nenhuma, mas eu não vi nenhuma mitigação para o trânsito de carretas fora e no pavimento da cidade. E aí os senhores preciso comunicar aos senhores que a nossa cidade tem uma situação especial, porque a sociedade, os munícipes disputam o mesmo pavimento com as carretas, isso não é uma reclamação. A gente está aqui, a gente agradece nós sermos esse epicentro da logística portuária do norte do país, e isso é muito bom para a gente, mas a gente precisa mitigar essas questões. Eu vi muita mitigação, como, por exemplo, a saída, a entrega do produto pelo navio através de correia, mas eu não vi, ou seja, isso está mitigado o trânsito de carreta para poupar o pavimento do porto e também agilizar a descarga, ter uma prancha melhor, mas eu não vi nada para organizar essa pressão no sistema viário local. E repito que é disputado pela sociedade barcarenense com as carretas. Então, só que é necessário só reiterar todas as palavras do secretário Paulo César e ver se a gente inaugura, senhores, aí pela ANTAC, porque, claro que eu estou ciente de que os municípios, quando vai implantar algum projeto, algum TUP, os municípios são consultados se quer ou não quer, mas o município não é consultado sobre uma condicionante, sobre uma compensação. Eu acho que a gente precisava sentar para conversar sobre essas compensações que a gente tem aqui na cidade em relação a esses projetos. E reiterar também aos senhores que em nenhum momento o município de Barcarena está se opondo à implantação dos projetos. Ao contrário, quanto mais projetos nós tivermos aqui, melhor para o município. Mas eu acho que a gente precisava ser um pouco mais consultado, um pouco mais respeitado, no sentido da gente ver alguma condicionante, alguma compensação para o município em relação ao que a gente vai ter que fazer para suportar essa pressão do fluxo de veículos que nós vamos ter aqui. Eu fiz um cálculo aqui, só para terminar, eu fiz um cálculozinho rápido aqui, Igor, por favor, se o senhor me permite. Olha, 2 milhões de toneladas por ano dá aproximadamente 170 mil toneladas por mês, o que dá, dividido por 30, se for 24 horas, 24/7, vai dar 5.600 toneladas dia, que dão 207 caminhões transitando no nosso pavimento aqui de Barcarena. Se os senhores não tiverem uma saída água a água para a parte que vai para Miritituba ou para o resto do nosso Pará aqui, que é praticamente 70% dos municípios atendidos por água, a gente, de qualquer maneira, como hoje não tem a prancha, não tem a rampa mais, eu tenho a impressão que isso vai ter que ir para algum terminal portuário de navegação interior, o que vai fazer com que os 207 caminhões por dia transitem no nosso pavimento aqui. Então, essas eram as minhas considerações. O projeto está muito bem conceituado, mas faltou, na nossa opinião,
uma consulta um pouco mais consistente aqui ao município. Eu acho que é isso aí. Obrigado pela oportunidade, senhores, e bom trabalho. Muito obrigado, senhor Alexandre, pela sua participação. Tenha um bom dia. Para registro, o próximo inscrito seria o senhor Paulo César Figueiredo Ribeiro. Na verdade, houve uma duplicidade na inscrição. Como ele já se manifestou, passa então ao próximo inscrito. Convido então o senhor Daniel Felipe Alcântara de Albuquerque, representante do município de Barcarena. Senhor Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, me chamo Daniel Albuquerque, estou procurador-geral aqui do município de Barcarena, e aqui apenas ratificando também o posicionamento dos demais colegas que integram a administração municipal. O município fica muito preocupado, e aí mais uma vez ratificando, o empreendimento aqui tem todo o seu mérito, será muito bem recebido pela administração, tenho muita certeza pelo próprio prefeito e por todo o seu time. Entretanto, é uma preocupação histórica que o município carrega consigo, no que envolve justamente a preocupação já explicada pelo secretário Paulo César, pelo secretário Alexandre, que é o nosso atual secretário de Planejamento, e então hoje toda essa estrutura ela não veio acompanhada dessa compensação no sentido de organização, em especial da malha viária, né? E obviamente a gente sofre todos esses outros impactos, outros empreendimentos já existentes no município que se instalaram à revelia das nossas legislações municipais, ao período anterior. Então é muito pertinente que a gente considere toda essa demanda envolvendo a legislação, em especial as legislações municipais, né? Nossa legislação própria de plano diretor, nossa legislação de uso e ocupação do solo. Então, eu acredito que a posição do município aqui é no sentido estritamente de contribuição para o sucesso do empreendimento. Então, essas são as razões que a gente gostaria de considerar. O time todo, eu acredito, também está à disposição aqui para contribuir, né, para agregar aí para a implementação do projeto, como quer que vocês entendam que seja pertinente e necessário, tá bom? Então, muito obrigado, parabéns pela condução. Muito obrigado, senhor Daniel, pela sua participação. Convido o próximo inscrito, o senhor Felipe Augusto Carnevale dos Passos, secretário municipal do Meio Ambiente de Barcarena, no Pará. Senhor Felipe, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, parabenizar pela apresentação também. Acho que o projeto está bem estruturado. E reiterando o que os colegas de Barcarena falaram, principalmente o secretário Alexandre, eu acredito que em cada grande projeto a gente tem que pensar justamente nas condicionantes e nas compensações, né? No município de Barcarena, intraportos, a gente vai ter uma estrutura, inclusive uma nova estrutura, né, que vai ser montada, vai haver a demolição da estrutura anterior, mas a gente também tem uma estrutura extramuros. E justamente os munícipes vêm sofrendo, eu acredito que os senhores têm acompanhado, justamente pelo trânsito de carretas, pela quantidade de carretas que vêm até o município, inclusive atraído pelos portos, pela vocação logística que o município possui. Então, acredito que a gente teria que pensar nisso, né, como uma alternativa para o próprio município, porque é quem vai abraçar, né, a questão logística, a questão portuária, quem vai abrigar ali os portos, como tem abrigado, e verificar essa questão justamente para que a gente possa amenizar essa estrutura e essa dificuldade que os munícipes vêm sofrendo em decorrência justamente dessa grande logística que vem chegando até a gente, né? Então, eu acredito que na questão ambiental a gente teria que verificar essas condicionantes, a questão da compensação, para que a gente possa amenizar de uma certa forma os impactos que vêm sendo sofridos. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, senhor Felipe. Com isso, encerramos o primeiro bloco de 5 participantes inscritos que se manifestaram. Passo, então, a palavra para os componentes da mesa, para as considerações sobre as contribuições que foram apresentadas. Por favor, Fernando. Obrigado, Igor. Primeiramente, agradecer bastante a contribuição de todos que falaram aqui do município de Barcarena, né, pelo nosso secretário Paulo Sérgio, Caio, Alexandre, procurador Daniel Felipe, secretário de Meio Ambiente, Felipe Augusto. Primeiramente, agradecer bastante. É importantíssima a participação do município, né, e como vocês bem observaram, que a gente buscou com esse projeto é justamente potencializar a vocação do município na questão logística,
possibilitando o desenvolvimento maior do município, né, colocando o município realmente como um local estratégico, né, justamente para essa movimentação de fertilizante, fazendo uma operação cada vez mais moderna e mais eficiente. O arrendatário, lógico, a gente buscou essa modernização primeiramente dentro do porto organizado, que seria o local onde o arrendatário teria condições de realizar investimentos diretos, né, e por isso, né, em virtude dos projetos que já estão em curso pela autoridade portuária, pela Companhia Docas, né, tanto na questão de acesso ao porto público, quanto uma visão integrada sobre todos os fluxos, né, rodoviários que existem no acesso ao porto público, né, eles não estão expressamente, né, apresentados, como foi bem destacado no relatório. A gente tem que destacar também que o momento adequado do licenciamento, né, ambiental para avaliação das compensações ambientais, ele é feito no momento posterior, né? Nesse momento a gente está discutindo o conceito do projeto, as premissas e valores para atrair, né, investidores privados para realizar esse investimento dentro do porto público, né, e a fase de licenciamento ambiental ela é feita no momento subsequente, né, após a escolha do arrendatário em processo licitatório, e aí sim esse processo de licenciamento vai ser conduzido já diretamente pelo empreendedor, e aí neste momento, nessa fase do processo, serão, né, definidas questões de compensações e condicionantes, como foram aqui registrados. Um ponto que a gente já considera importantíssimo, que foi tratado aqui, é que, uma vez que a gente, observando esse intuito do município, de já tratar também no escopo do projeto, todo esse acréscimo de cargas que está sendo aqui apresentado, a gente vislumbra aqui uma oportunidade de já incluir, além do rito de licenciamento do terminal, já incluir algumas medidas, né, obrigatórias para esse futuro empreendedor, que é de realizar os estudos de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de trânsito, né, pelas contribuições que já foram feitas, a gente observa que há ambiente para que sejam realizadas essas inserções, e a gente está aqui com a nossa equipe de meio ambiente aqui acompanhando a audiência, e a gente observa que essa contribuição já está aqui, já registrada e será objeto de aperfeiçoamento no estudo. Então, agradecer as contribuições até o momento. Obrigado. Se possível, né, confirmando também, ratificando a necessidade que essas contribuições foram feitas aqui sejam também registradas formalmente por escrito, para que a gente tenha a oportunidade também de responder e dar os encaminhamentos junto à agência reguladora. Obrigado. Perfeitamente, Fernando, muito obrigado. E aí, ratificando, né, todas essas contribuições é muito importante que sejam feitas pelo portal da agência, na página da audiência pública, por escrito, né, essas contribuições, então, vão ser analisadas, além das que foram hoje consideradas, né, mas todas serão analisadas pela equipe da ANTAC, da Infra-SA, do Ministério de Portos e Aeroportos, inclusive as respostas serão divulgadas no site da ANTAC também. Passo, então, na sequência, o próximo participante inscrito, o senhor José Renato Ogawa Rodrigues, prefeito do município de Barcarena. Senhor prefeito, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí. Eu também queria só ressaltar o que já foi colocado pela nossa equipe de gestão aqui, em relação ao empreendimento. Claro que o município ele entende a sua própria vocação aqui em relação às operações portuárias, à logística, mas como já foi explicado também aí pela mesa, que posteriormente no licenciamento a gente vai poder discutir a questão das condicionantes, mas é bom a gente sempre pontuar e ter esse trabalho junto com a ANTAC, na preocupação também do impacto de vizinhança que os projetos causam dentro do município. Reconheço a importância, inclusive a preocupação da ANTAC em levar aos municípios projetos que sejam interessantes para a sociedade, mas que fique registrado aqui a nossa preocupação com esses impactos. A gente já tem aqui alguns transtornos por conta dos caminhões que chegam diariamente em Barcarena. Nós estamos falando aí algo em mais de 1.000 carretas por dia, e que com esse projeto também a gente iria acrescentar aí aproximadamente um número de 200 carretas dia. Isso nos traz preocupação, entendendo que afeta o cotidiano das pessoas. Já foi colocado também pela nossa equipe aí
que as mesmas vias que direcionam ao porto são as vias que são utilizadas pela sociedade, aqueles que demandam ir para o emprego, aqueles que demandam tratamento de saúde, aqueles que demandam escolas, todo mundo usa a mesma via de acesso e que causa uma preocupação grande entre todos nós aqui, e eu tenho certeza que passa a ser também, após essas colocações, passa a ser também algo a ser colocado no radar pela ANTAC, né? Mas nós vamos esperar um outro momento de discussão para que a gente possa avançar nisso e garantir aqui a tranquilidade para o cidadão, garantir aqui a mobilidade do cidadão e colocar aqui o município de Barcarena à disposição do ANTAC, entendendo que nós temos como construir juntos essas possibilidades de oportunidades econômicas, de oportunidades de desenvolvimento aqui para o norte do país, em especial o estado do Pará, e em especial também o município de Barcarena. Parabéns ao trabalho de todos aí e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor prefeito José Renato Ogal, pela sua participação. Da mesma forma, quero dizer que a ANTAC também está à disposição para futuras discussões sobre esse projeto e outros projetos no município de Barcarena. Convido então o próximo inscrito, senhor Ogarito Borges Linhares, representante da Companhia Docas do Pará. Pelas informações, o senhor Ogarito não entrou na nossa ferramenta, no Teams. Então, convido a próxima inscrita, a senhora Thaís do Socorro Soares, também da Companhia Docas do Pará, que também não está, no momento, online. Próxima inscrita seria a senhora Tainara Bento Ferreira da Paixão, da Companhia Docas do Pará. Também não ingressou na ferramenta. Próximo inscrito seria o senhor Jardel Rodrigues da Silva, presidente da Companhia Docas do Pará. Também não está, nesse momento, nos acompanhando. Próximo inscrito seria o senhor Renan Antônio Maia Barbosa, da Companhia Docas do Pará, que também não está, nesse momento, presente. Próximo seria o senhor Antônio Alberto Ramos, da Companhia Docas do Pará, também não está no momento. Então, convido agora a senhora Helena Lúcia Bonatelli, representante do Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá, Sindampa. Senhora Helena, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Sobre o projeto de arrendamento em questão, além das preocupações já manifestadas pelos colegas de Barcarena, gostaríamos que a mesa, se possível, esclarecesse a respeito de 2 pontos. O primeiro, foi mencionado na exposição do Marcelo que o berço 402 passará a ser explorado sobre o regime da preferência. Nesse sentido, foi considerado o impacto que essa preferência vai ter na fila dos navios de Vila do Conde. Hoje nós já temos uma espera que soma, por vezes, mais de 30 dias. E o 402 entrando no regime da preferência, isso com certeza vai ter um impacto grande na logística da região. Um outro ponto é que o berço 402 ele sofreu diversas restrições de operação nos últimos 10 anos, em razão do naufrágio do navio Raidar, que ainda se encontra no berço 302. Dentro das tratativas já estabelecidas, há algum entendimento dentro desse projeto com a autoridade portuária para a retirada do navio? Primeiro, por óbvio, por uma questão de segurança que nos preocupa. Segundo, porque a liberação do berço 302 acontecendo, com toda certeza, ela ajudaria no fluxo da operação a ponto de otimizar a fila dos navios que vão operar em Vila do Conde. Obrigado. Muito obrigado, senhora Helena, pela sua participação. Tenha um bom dia. Convido o próximo participante, senhor Igor Ribeiro Martins, do Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá, Sindampa. Senhor Igor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Sou Igor Ribeiro, faço parte da diretoria do Sindampa, né? Sindicato das Agências de Navegação do Estado do Pará e do Amapá, tá? E pegando o gancho aí da doutora Helena, né? Esse investimento a gente entende ser, sim, muito importante para a região, para o Porto de Vila do Conde, para o Arco Norte, né, em geral, mas nos gera realmente preocupação
essa questão do regime de preferência para o berço 402, tá? Só para vocês entenderem, hoje a gente já trabalha com regimes de preferência nos berços externos, né, do Porto de Vila do Conde, e o que resta para a gente programar os nossos navios de descarga de fertilizante, descarga de carvão, embarque de carga viva, são os berços 301 e o 402. E só com esses dois berços, o 301 e o 402, a gente já enfrenta uma fila de mais de 30 dias de navio no fundeio, né? Qual o impacto disso? Já ocorreu, em alguns casos, de alguns clientes simplesmente, como o navio fica muito tempo parado, ele leva o navio para outro porto, né? Sendo o porto mais próximo aqui o porto de Itaqui, né? Então, como eu disse, como dito, né? Você ter um projeto desse realmente é muito importante, mas essa questão do 402, ele se tornar mais um berço de regime de preferência, realmente a gente só vai ficar com o berço 301, né? E como disse o seu Alexandre Carvalho, muito bem colocado, a gente tinha uma rampa também que ajudava ali a escoar, principalmente cargas para navegação interior, que hoje ele também não está mais ativo, né? Então é mais uma balsa, é mais um navio que entra na fila, né, do line-up. Bom, os navios têm tamanhos diferentes, né, dimensões diferentes, calados diferentes. Então, um navio que opera em determinado berço não opera no outro, né? Então, isso gera um pouco de preocupação da nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Igor, pela sua participação. Convido o próximo inscrito, senhor Fabrício de Souza Silva, do Sindicato das Agências Marítimas do Estado do Pará e Amapá, Sindampa. Senhor Fabrício, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Olha, a minha preocupação também segue basicamente o que o doutor Helena e o Igor falaram, né? Que hoje o Porto de Vila do Conde ele já conta aí com vários, né, berços arrendados, né, e a questão da longa espera também dos navios, que por vezes fazem os navios desistirem até de escalar o Porto de Vila do Conde, né, isso na forma pública, e a criação de mais um berço arrendado aí com prioridade, isso pode aumentar ainda mais ainda a espera dos navios, né? Obviamente, se, como a doutora Ana falou, tiver um projeto também para a liberação do berço 302, isso pode ser, de fato, uma saída, né, para que o Porto de Vila do Conde continue também atendendo de forma ampla, né, todos os que estão cadastrados, né, de forma pública para poder operar e receber suas cargas ou embarcar suas cargas pelo Porto de Vila do Conde. Mas também reforço aí essa minha preocupação quanto à retirada, né, vamos dizer assim, de mais um berço do porto, de oferta pública no Porto de Vila do Conde. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fabrício, pela sua participação. Convido, então, o próximo inscrito, senhor Divino Gondim, da empresa Fertilizantes S.A. Senhor Divino, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Obrigado por abrir o espaço aí para eu poder me expressar. Eu sou o Divino aqui, sou CEO aqui na Fertilizantes. Nós somos importadores, temos fábrica aqui em Vila do Conde, né? E toda a nossa carga, toda a importação, 100% da nossa produção é feita e importada pelo porto comercial, né? Ali na CDP, em Barcarena, né? 100%. E nós estamos falando aí em 300 mil toneladas por ano, até agora, 100% nos berços comerciais aí na CDP. E temos enfrentado, principalmente esse ano, muitas dificuldades. Hoje, eu posso afirmar para vocês, em dados, que os dois berços que estão operando para fertilizante,
nós estamos com uma fila média acima de 33 dias, na média de janeiro até agora. Tem navios com 45 dias de fila. E isso em 2 berços. É o pior porto do Brasil hoje, em termos de eficiência operacional. Então, se a gente chega numa possibilidade de mais um berço, que é o 402, entrar para um regime de preferência, o negócio da Fertz e negócio de outras importadores de fertilizantes será comprometido. Inclusive, eu estou tentando olhar alternativas, tomando um risco absurdo de operação em outeiros, que ninguém nunca fez, um preço exorbitante para tentar criar uma alternativa à Vila do Conde, porque está inoperante. A situação que nós temos hoje em Vila do Conde é alarmante e extremamente danosa para os importadores que estão ali dependente desse porto. Então, queria deixar registrado aqui as minhas considerações e agradecer vocês por abrir o espaço para a gente poder falar. Senhor Divino, muito obrigado pela sua participação. Com a sua fala, encerramos, então, mais um bloco de 5 inscritos. E passo, então, a palavra para as considerações da mesa. Por favor, Marcelo, da Infra S.A. Bom, obrigado pelas contribuições. Iniciando aí pela fala da Helena, né? Referente ao berço 402 preferencial, ele, na verdade, ele é de uso exclusivo, tá? O berço 402, ele fará parte da área do arrendamento e ele será utilizado exclusivamente pelo VDC 04. Foi estudado essa possibilidade de dar preferência, porém, pela demanda e para atingir a demanda, ele necessita de 100% alocado para o terminal. Então, optou-se aqui por ser de uso exclusivo do arrendamento, até pelo investimento previsto em mecanização de descarregamento e transportadores. Falando em fila, especificamente, e aí entrando até na questão dos atuais berços utilizados, né, na fala dos demais, tanto o berço 301 quanto o 402, hoje ele funciona ali, se a gente for olhar no histórico de movimentação em 2024, 2025, ele está com uma taxa de ocupação de 80%, 90%. E aí isso reflete e tem consequência direta na taxa de ocupação e utilização desse ativo. E aí a eficiência operacional, conforme foi mencionado, ele é bem baixa. Então o objetivo aqui é mecanizar para tornar não só 3 vezes maior, mas 4 vezes maior a eficiência. E com isso, o objetivo foi reduzir essa taxa de ocupação de 80% para 50%, para manter um bom nível de serviço e mitigar a questão das filas, que hoje é um problema evidente aí do porto. Por isso que ele ficou direcionado para 50% de ocupação, mas 100% para movimentação no terminal VDC 04, para utilizar da infraestrutura ali que está sendo instalada. Falando especificamente do que foi mencionado, da desobstrução do berço 302, o AIDAR, isso vem sendo já estudado, até também em conjunto ali com a companhia Docas e também a Infra S.A., mas não necessariamente nesse projeto. Então, está sendo tratado alguma maneira o investimento ele é alto, né, para a retirada do navio, e isso daí já está no âmbito do planejamento estratégico da autoridade portuária ali, e a Infra S.A. começou a participar,
e aí a gente está estudando para fazer essa remoção, mas não especificamente nesse projeto. Entendemos que sim, é necessário até para atender as demais cargas, né, do porto, e é de grande relevância a desobstrução aí, até em decorrer desse grande período que ele está obstruído e afetando aí as operações na parte interna do TMU. E aí eu não sei se o Fernando quer complementar com algumas palavras. Sim, obrigado. Então, primeiramente, agradecer a participação mais uma vez do município de Barcarena, na figura do seu prefeito, José Renato. Agradecemos por compartilhar as preocupações do município. Tenho certeza que a InfraSA compreendeu as preocupações e faremos os aperfeiçoamentos que forem necessários, né? Recebi também a mensagem do senhor Alexandre Carvalho, né, sobre a questão das comunicações. Então, tendo em vista as revisões que vamos fazer nos programas ambientais, faremos contato com a equipe do senhor para que a gente possa estabelecer, delinear adequadamente esses estudos, né, para que todas essas preocupações que os representantes do município de Barcarena trouxeram à audiência pública possam ser devidamente representados dentro do estudo, né, destacando que a fase de licenciamento ambiental do terminal propriamente dito, ele ocorrerá numa fase subsequente, né, pós, né, escolha do futuro arrendatário, né. Com relação às contribuições, né, da equipe do Sindampa, né, senhora Helena, senhor Igor e Maurício, né, destacando realmente que a gente trabalha buscando aperfeiçoar, modernizar as operações. O que a gente observou realmente são operações com uma baixa performance e formação de filas. Então, a gente pretende trabalhar reduzindo essas filas e trazendo as operações para um patamar desejável. Agora, a gente busca fazer isso justamente, né, observando o patamar das operações, que a gente já vislumbra no presente e no futuro de médio prazo, já um aperfeiçoamento dessas operações, tanto por meio de um sistema, né, mecanizado, descarregamento, por meio de esteiras transportadoras, né, e terminal alfandegado. Então, a gente acredita que esse potencial, essa lógica, tem condições de trazer uma eficiência, uma modernização muito grande, né, para o descarregamento, né, de fertilizantes no complexo portuário. Como foi já destacado pelo Marcelo, né, o projeto de remoção do navio Aidar, ele corre sim, né, no escopo de um outro projeto, né. A gente tem vários projetos em estruturação no Porto de Vila do Conde. O Porto de Vila do Conde é um porto que está muito pujante, né, com vários pleitos, né. A gente já teve aqui a audiência pública do VDC 29, né, que é outro terminal também no Porto de Vila do Conde. Aqui estamos falando do VDC 04 e também temos que relembrar o VDC 10, que também já foi objeto de audiência pública, né, que é um projeto que ainda também se encontra em fase de aperfeiçoamento e estamos buscando, né, incluir essa remoção do navio Aidar dentro do escopo de investimento desses demais projetos, né. Então, isso em breve o Ministério deve anunciar suas decisões, mas a gente trabalha com a perspectiva, né, de médio prazo, já com a liberação do berço 302, né, o que a gente vai, dadas as preocupações sinalizadas aqui na audiência pública, é avaliar uma melhor compatibilização de todos esses investimentos, né, de todas essas liberações, para que durante a fase de execução de obras não haja um prejuízo maior para as operações que hoje já se encontram em situação bastante desafiadora, né. Então, a Infra se compromete a revisitar essas fases iniciais de implantação desses projetos, e a gente acredita que vocês também têm condições de, na fase agora de contribuições da audiência pública escrita, trazer propostas, né, que busquem melhor aperfeiçoar, né, essa compatibilização entre esses diversos projetos, né. Com relação, e por fim, né, com relação ao senhor Divino, né, a gente, né, entende a dor apresentada, né, das operações. O foco do projeto é a modernização, é trabalhar com a elevação das pranchas operacionais e a modernização das operações, né, e a gente se coloca à disposição para buscar soluções, né, complementares a essa que está aqui no estudo, para que a gente possa trazer, né, colocar o Porto de Vila do Conde numa situação de destaque. O nosso objetivo não é escolher cargas, mas sim atender adequadamente todas as cargas que querem buscar o complexo, né. Então, estamos aqui de portas abertas para receber as contribuições, e agora esse é um momento importante que essas contribuições do senhor podem ser feitas por escrito aqui para a agência reguladora, para ser objeto de estudo. Então, dado que essa foi a
a última rodada de contribuições, Igor. Queria agradecer mais uma vez a confiança da agência reguladora na InfraSA, na condução desses projetos. A InfraSA se coloca inteiramente à disposição da agência e de toda a sociedade que venha contribuir com o estudo, para que a gente possa fazer uma rodada de aperfeiçoamento, incluir essas preocupações que foram aqui sinalizadas, e a gente levar um projeto que atenda a sociedade. Então, nos colocamos, agradecer aqui a apresentação, né, de toda a nossa equipe, e mais uma vez esperamos aí contribuir com o desenvolvimento do setor portuário brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, pelos esclarecimentos, pelas palavras. Muito obrigado, Marcelo, também pelos esclarecimentos. De fato, os demais inscritos do 8º ao 13º, eles não entraram na ferramenta, então, conforme a regra, nós chamaríamos para uma nova possibilidade de participação. No entanto, já identificamos que eles não estão presentes na ferramenta da audiência pública. Com isso, gostaria apenas de acrescentar, né, reforçar o que o Fernando comentou sobre o prazo para apresentação das contribuições por escrito no site da ANTAC, que vai até o dia 3 de julho, e é importante que todas essas contribuições que foram apresentadas, além de outras que porventura, né, entendam que sejam importantes, que elas sejam apresentadas por escrito na nossa ferramenta. Sobre as contribuições da prefeitura, né, além do compromisso da InfraSA de fazer uma consulta, né, além do pedido para que também essas contribuições venham no âmbito da própria audiência pública por meio da nossa ferramenta, informo que iremos reforçar a nossa consulta, inclusive por força do artigo 14 da Lei 2.815, consulta ao Poder Público Municipal, ela já foi feita no âmbito desse processo, e iremos reforçar, isso não, claro, sem prejuízo de que essas contribuições, né, e essas solicitações de informação, elas sejam feitas também aqui no âmbito da consulta pública. Agradeço a todos os presentes e informo que, não havendo mais participantes inscritos, reforço que as participações devem ser apresentadas na forma estabelecida no aviso de audiência pública número 4, ou seja, via site ANTAC, e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.